em Atos, capítulo 23, ou melhor, capítulo 4, versículo 23. Atos, capítulo 4, versículo 23. Desapareceu aqui as minhas anotações, eu vou aproveitando. Seja Deus louvado. Vamos ler o texto primeiro. Uma vez soltos, procuraram os irmãos. Uma vez soltos, procuraram os irmãos. E lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e anciões. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, e que dissestes por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, o teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram uma contra o ungido de Deus. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungistes. Herodes e Pontos Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estende a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome de Jesus, teu servo. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Irmãos queridos, não vou me preocupar com as anotações, porque elas estão no meu espírito. Na realidade, nós temos duas gerações privilegiadas na Bíblia. Essa geração, quando foi estabelecido a igreja, onde os primeiros irmãos passaram a congregar. E você percebe que eles congregavam no nome de Jesus. Não havia denominações. Não havia tantas denominações. Ou melhor, não havia nenhuma. Se falava apenas de Jesus. Uma simbologia para se identificar era um peixe. E eles estavam num momento privilegiado, porque as promessas de Deus passaram a se cumprir. Jesus disse para eles: ficai em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos de poder. E eles permaneceram em Jerusalém. E realmente um vento impetuoso, um som abrasador, o Pentecoste aconteceu. O que Jesus disse: eu vou para o Pai, mas enviarei outro Consolador, que é o Espírito Santo. É aquele que vai morar dentro de vocês. Porque antes aconteceu como aconteceu com Mateus: segue-me. Aconteceu com Pedro, lançou as redes, aposentou-se daquele momento e passou a seguir Jesus. E assim fizeram os 12 apóstolos do Cordeiro. Porque na realidade, a presença de Deus estava envolvendo aquela primeira geração, mas ela foi o prelúdio daquilo que ia acontecer nos dias vindouros. Como está em Atos capítulo 1, versículo 8. Ser-me-eis testemunhas de poder, tanto em Jerusalém como na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Então o Espírito Santo estabeleceu a igreja.
Aquilo que foi soprado por Jesus quando ele aparece ressurreto para um grupo de discípulos que estavam com medo, apavorado por aquilo que aconteceu. A igreja que triunfa nas adversidades, viu, Eduardo? E na realidade Deus, isso é um milagre. E na realidade Deus começa a agir. E eu quero que você anda comigo 10 capítulos do livro de Atos. É o privilégio da primeira geração. Aonde eles receberam o Espírito Santo. E aonde a orientação da palavra passou a ser o refrigério da vida de cada família, de cada pessoa. Eles eram perseguidos pelo Império Romano, eles tinham as dificuldades econômicas, eles tinham que viver uma vida, muitas vezes escondida até, porque a perseguição começou. Porque aquele santo Jesus, ele foi crucificado. E muitas pessoas, depois desse momento em que ele foi crucificado e morreu, não entenderam. Fugiram apavorados. Mas no dia da crucificação, horas antes, teve um homem que se comprometeu com o corpo de Cristo. Até oferecer um túmulo vazio que nunca foi usado. Porque muitas vezes se comprometer com o corpo de Cristo tem que ter coragem também. Essa geração estava sob pressão já no comecinho. E as coisas começaram a acontecer. Da onde vem a palavra? A palavra vem dos apóstolos, dos líderes que estavam preparando a igreja para ter o entendimento das vitórias que eles viveriam. E que o sofrimento ou a perseguição, eles não poderiam se considerar vítimas. Pelo contrário, Jesus disse: venha após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Então a Bíblia fala desde o começo que esse evangelho, esta palavra de Jesus, esta palavra para a igreja ia confrontar os reinos. O politeísmo, as religiões de tantos deuses que existiu desde quando houve o pecado. A pessoa desde adorar, hoje, mesmo com todo o avanço, hoje da mesma maneira que adora de uma forma Deus como um objeto, se adora uma serpente, um boi, como se fosse um Deus, em alguns países. Agora, quem é Deus para você? Nós estamos ensinando que Deus é aquele que nos ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia fala que ele se revelou no Filho. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Ele operou milagres, prodígios. Foi isso que os apóstolos do Cordeiro viram. E multidões acompanharam os milagres. E a igreja nasceu nesse poder. É uma geração privilegiada. É uma geração em que Deus começou a mostrar através de uma história verdadeira para nós que é necessário coragem e ousadia para amar a Deus. Porque, abrindo um parênteses, o sistema desse mundo está querendo desmotivar as pessoas em crer em Deus, em crer em Cristo. Ou, se crer, possa crer em tantas outras coisas, mas que Jesus não seja o alvo principal, a essência maior. Mas a Bíblia diz que os 10 primeiros capítulos mostram que a igreja cresceu porque eles amaram a palavra que os profetas, ou melhor, que os apóstolos ensinavam.
Qual que era o segredo para a igreja estar em comunhão? Eles permaneciam juntos. Eles amavam a palavra, recebiam dos líderes, mantinham o coração aceso, para que eles pudessem viver uma vida ativa, de fé, e vencendo qualquer tipo de circunstância, ou leve ou mais forte. Mas eles estavam com Cristo e estavam dispostos a morrer por amor a Jesus. Mas muitas vezes a gente ouve essa história e a gente confunde como se fosse um relato da Discovery, querendo trazer fundamentos e descobrir, e talvez muitos temas que estão sendo apresentados lá, que entram no sistema bíblico, eles querem desconsiderar a verdade que está na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. Ela é o alimento mais importante que um homem pode ter. Ela é o remédio para as nossas vidas. É o alimento que nos sustenta. É a palavra que nos limpa. E esses irmãos, os primeiros, entenderam isto. Geração privilegiada, geração corajosa, geração que realmente vamos viver em casa, vamos se reunir no templo e vamos viver partindo pão com os outros, dando a importância que você é meu irmão. Se você não amar o seu irmão que vê, você não pode amar a Deus que não vê. Depois você vai saber onde eu vou chegar. Vou chegar nos nossos dias. Milagres. Capítulo 3, os 2 discípulos, que possivelmente nunca tinham visto um milagre feito pela autoridade do nome de Jesus, através deles. Este é o primeiro milagre registrado. Através deles. Pedro e João, indo para o templo orar, encontram um coxo, pedindo esmola. E ele passou a praticar a palavra de autoridade. Porque a igreja do primeiro século é a igreja que é referencial nos seus atos. Porque atos dos apóstolos são atos do Espírito Santo. Que nós podemos ter o entendimento que a continuidade e que esta herança que nós agora do século 21 herdamos, e esta palavra tem poder para modificar o nosso comportamento, porque o evangelho que nós pregamos hoje não é um evangelho em que conota a evidência da religião. Talvez as religiões estão até atrapalhando, porque cada um mostra o Cristo de uma maneira. Alguns mostram como ele mesmo pecador, e ele não cometeu pecado. Ele se fez pecado por nós. Mostra o Cristo como aquele que não suportou as fraquezas da carne. Tem seitas que dizem que Jesus até mesmo se casou, e querem provar isto. Mas a Bíblia não diz isto. Então a maneira de se apresentar o Cristo muitas vezes é errada. Nós apresentamos o Cristo, foi o que foi apresentado para os primeiros irmãos. Ele morreu, ele ressuscitou e está à destra do Pai. E ele comissionou vocês para representá-lo neste mundo tenebroso, dando um título a vocês de embaixador e de filho de Deus. Essa mensagem, talvez ela vai se memorizando em outras mensagens, em outros pregadores que vêm aqui, outros que ensinam a palavra, porque muitas vezes querem tirar do nosso coração essa autenticidade, esse poder que foi transmitido pela palavra. E o pecado, ele quer nos estagnar, ele quer nos paralisar, e ele quer também nos confundir os nossos pensamentos. Mas você não é uma pessoa que anda por sentimentos, e nem por vista. Você anda pela fé no Filho de Deus. Fé é portas abertas. Fé é milagre de Deus. Fé é a palavra de Deus se cumprindo como está escrito. Enquanto nós não tivermos essa
esse fervor, esse amor pela palavra, pelos cânticos, pela identidade hoje, não de uma religião, mas a identidade de se identificar com Cristo, nós nunca vamos chegar no ápice daquilo que Ele nos colocou. E essa igreja começou a caminhar. Não tinha um aleijado, pobre, pediu uma esmola. Pedro só deu uma palavra junto com João. Olhe para nós. Ele olhou. Ele viu que eram homens, mas que tinha uma diferença. Eles portavam o poder do nome de Jesus. E ele apenas usou dessa autoridade. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. Meu querido, isto é possível. Porque nesse começo de Atos, eles falaram em línguas estranhas. Isto é possível. Nesse começo de Atos, eles curaram. Hoje tentam dizer que as línguas cessaram, que os atos dos apóstolos pelo Espírito Santo cessaram, e que tudo está se paralisando. Isto é a era do gelo que Satanás quer montar sobre o presente século. Porque ele sabe que o tempo está determinado e está terminando. E a igreja de Cristo precisa se municiar de uma autoridade da palavra, aonde você crê em Deus, aonde você crê no Espírito Santo, aonde você crê em Jesus, e você é portador da melhor porção que esse mundo precisa. E a Bíblia diz que por causa dessa cura, eles foram presos. Foram presos. E eles foram presos, foram ridicularizados, foram pressionados para não pregar mais o Evangelho. Essa é a pressão. Vamos abrir um parênteses aqui. Hoje também. Hoje, as igrejas, tanto igrejas católicas como igrejas evangélicas, estão sendo perseguidas de uma maneira suave para algumas e por uma maneira mais truculenta para outras. Mas eles não entendem o que Paulo disse quando estava na prisão romana. Eu posso estar preso, mas a palavra de Deus não está algemada. A palavra de Deus na nossa boca, ela é poder para curar, para salvar e para dizer que quem dita as normas para esse mundo é a palavra de Deus. E Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E eles foram apertados na prisão. E eles foram exposto, mas não tirou o amor que eles tinham por Jesus. Eles eram apaixonados por Jesus. Eu fico lembrando aquele Pedro que teve a autoridade de falar com o paralítico e ele levantar. Diz a Bíblia que ele deu um salto e se colocou em pé. Agora, você, pastor, mas isso está num papel. Isso está na história que Deus escreveu. Isto é palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva. Eu tenho certeza que você que está aqui, o Espírito Santo vai testificar no seu coração que esta palavra, ela vai mudar o teu ser. Ela vai mudar a sua família. Ela vai curar você. Aquele moço que você viu dando testemunho do Rema, o Tiago Samico está dando aula sobre fundamentos da fé, e vai terminar a sua matéria amanhã. Aquele moço estava com 2 câncer, desenganado, para morrer. Jesus curou. Vocês não entenderam? Jesus curou ele. Como veio também a palavra de oração, em qualquer momento do culto, Jesus cura você. Como vem a palavra para você de revelação, você é melhor do que você imagina, você é muito mais especial do que a sua baixa estima. Você tem que olhar para a glória, olhar para o destino que Deus determinou você. Mas a Bíblia diz que eles voltaram. Sabe quem eles procuraram? Quem tem família, procura o irmão. Por isso que nós estamos falando, permaneça nas doutrinas dos apóstolos.
A igreja, com os pastores, os seus líderes, principalmente os pastores, nós não estamos aqui querendo que você tenha uma submissão cega. Não, nós queremos o que diz em Atos também. Você tem que fazer igual os irmãos de Bereia, conferir a palavra de Deus. A Bíblia diz, porque tem muitas pessoas que estão pastores por aí e são heréticos. Tem levado uma palavra atrofiada, contaminada. Não estou aqui para citar nomes nenhum, nem combater ninguém, mas é verdade, porque nesses últimos dias, diz em 2 Timóteo capítulo 3, os dias serão difíceis, se levantarão pessoas com falsas doutrinas, que se passarão como um mensageiro de Deus. Sabe como você elimina isso? Quando você tem o Espírito Santo na sua vida. Quando você sabe que quem é batizado no Espírito Santo tem a evidência de línguas, e isso você fala com o Espírito Santo, e você tem o Espírito Santo dentro de você, o Espírito Santo está sobre você, e você vai conseguir ter o discernimento de não cair nessa cilada. Amém? Porque o laço é laço para destruir, e na realidade quem procura os irmãos, então aqui vai um entendimento. Esses homens poderiam simplesmente a condição que estavam, dizer assim, eu tenho ministério, eu andei com Jesus, eu sou apóstolo do Cordeiro, vocês são simples irmãos. Não, ele procurou a família, porque aonde tem comunhão, aonde tem esse abraço, aonde nós saudamos uns aos outros com esta paz, aonde tem pessoas que estão dispostas a orar por você, aonde tem pessoas que estão dispostas a orar pela tua família, aonde tem pessoas que querem caminhar com você e dizer, tem chance para você, tem oportunidade, o reino de Deus, ele não exclui ninguém, mas é necessário que você procure a congregação, a igreja, porque muitas vezes qualquer coisinha você deixa a igreja. Eu falo aqui assim, sem orgulho, mas eu estou nesse lugar há 50 anos. Já passei muita tempestade, tantas coisas, mas eu não estou aqui por estar simplesmente por um templo ou por um sistema. Eu estou aqui por amor a Cristo. Porque quando você ama a Cristo, você se propõe e você se submete ao plano de Deus. O plano de Deus não é o microfone para mim. Pode ser o pastor, enquanto estiver pastoreando, eu vou estar falando, mas se porventura estivesse aí também, eu estaria na mesma alegria, porque a alegria do Senhor, ela nos dá prazer de viver, ela nos dá prazer à vida, porque de uma maneira ou outra, se eu sirvo aqui pregando como pastor, você serve amando o seu irmão, dando um abraço nele, dando um bem-vinda para ele, dando bem-vinda para os visitantes, por quê? Nós amamos o Senhor, e que vejam em nós, em todos nós, o Cristo, aquele que salvou, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, e Ele quer fazer. E aqueles irmãos, Pedro e João, procuraram aonde eles têm o porto seguro. Queridos, pode acontecer qualquer coisa com você, você tem que estar dentro da igreja. Qualquer tipo de perseguição, qualquer tipo de afronta, aconteça o que for, venha para a igreja. Porque nós não temos acepção de pessoas, nem Jesus em primeiro lugar tem. O lugar da igreja é onde você ouve a palavra, aonde cura o seu coração e aonde você passa a ser sustentado pela palavra viva. Vai dizer assim, filho, eu te amo. Tão gostoso a gente ouvir de Jesus, eu te amo. Do Pai, olha, eu estou te olhando, eu estou acompanhando a tua vida, você é precioso para mim. A Bíblia diz isso. O Pai, quando fala de você, Ele fala como falou de Jesus. Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Porque está o Pai, está o Filho. E se o Filho, Ele morreu por mim, morreu por você, morreu por nós, Ele nos representou para que tenhamos vida
e vida em abundância. A igreja precisa se motivar. Se for pressionado, procura os irmãos. Outra coisa, é interessante que eles procuraram os irmãos não para emprestar dinheiro. Você pode emprestar dinheiro? Não, eles procuraram os irmãos para a oração primeiro. Naquele momento não era acudir. Você percebe aqui que tem o texto debaixo do capítulo 4, ele fala que eles tinham tudo em comum, um socorrendo o outro por causa da perseguição. Mas naquele momento, o que estava em objetivo era a oração. Uma igreja que ora, um irmão, uma família que tem a sós com Deus, uma pessoa que está motivada para entrar no ministério, tem que cumprir o ide do Senhor. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Os sinais acompanharão aqueles que crerem. Então, meu irmão, a igreja, ela precisa ter um avanço maior para trazer o pecador que está lá fora, amigos nossos, seja da sociedade, influente, seja de pessoas simples, todos são iguais perante Deus. Ele quer declinar o seu amor, o amor de Cristo, o perdão de Cristo. Mas nós precisamos estar um pouco mais apaixonados. Porque quando você está apaixonado pela namorada, eu lembro quando eu namorava, meus hormônios ficavam todos apaixonados, isso é paixão. E você queria estar perto. Agora você imagina, você está apaixonado por Jesus. Você tem que estar perto, agora ele está dentro, pelo Espírito Santo. É uma coisa fantástica, tem hora que não dá para explicar tanto, porque é só tendo experiência com Ele, amando o Senhor, amando e colocando em prática os princípios. Agora, quem tem a doutrina dos apóstolos, quem ouve a palavra, permanece nela. Se permaneceres em mim, e a minha palavra permanecer em vós, pedireis tudo o que quiseres, assim vos será feito. Nós temos que permanecer na palavra. Esses homens não foram prejudicados. Eles não entenderam assim, porque a oração deles foi o seguinte: buscou a comunhão, buscou partir do pão com os irmãos, buscou o refrigério. É tão gostoso quando você vai para casa. Por isso que a nossa casa precisa ter paz. Você tem que ter vontade de ir para casa, encontrar a esposa, encontrar o marido, encontrar as crianças, encontrar os filhos. Isso a gente tem que ter esse desejo. Porque quando você procura, você encontra. Quando você tem um lugar seguro para você, aí você tem uma palavra de ousadia. Você é grande por dentro. Você não tem medo, você não é tímido, você passa a ser ousado nas coisas de Deus e começa a viver um sobrenatural. Então, tudo acontece. Eu dou um pulo maior no capítulo 12 e termino essa primeira geração privilegiada. Pedro, Tiago e João pregaram o evangelho. Ali aconteceu a primeira posição tão séria. Foi uma catástrofe. Cortaram a cabeça de um deles. A Bíblia diz, no versículo 5, que os irmãos se reuniram e a igreja se colocou a orar para que essa palavra continuasse a ser pregada, que os irmãos não temessem nem a morte, nem a circunstância, nem as coisas que poderiam vir pela frente, mas que eles tivessem a ousadia de manter que o amor de Cristo supera qualquer situação. Talvez para o século XX, você me ouvindo, ou pela primeira vez, não fique assustado. Nós somos normais. Mas a palavra que nós temos é loucura para o mundo. E quando a pessoa aceita Cristo, não uma religião, ela vem para Cristo, ela fala: Jesus, eu confesso que Tu és o meu Salvador, que o Senhor morreu por mim, que o Senhor ressuscitou, eu confesso, eu sou um pecador e quero passar
a viver uma nova vida, você sai do estágio de pecador para ser filho de Deus. Porque você confessa que Ele é o Senhor da tua vida. Há um milagre acontecendo. Há um milagre que acontece por dentro que chama novo nascimento. E você passa a nascer de novo. Porque enquanto você não aceita Cristo como Salvador, você tem o corpo e a alma. O espírito está morto nos seus pecados e delitos. Mas quando você aceita Jesus, o teu espírito é recriado, diz a Bíblia. E você passa a ter o Espírito Santo morando com você. Ah, muda. O Espírito Santo não é um hóspede. Ele vem morar. Ele não aluga um espaço dentro do nosso coração. Ele mora permanentemente. E esses irmãos, diante das circunstâncias, eles venceram. Eu pergunto, você tem convicção que o Evangelho chegou até nós através desses irmãos? Amém? Você imaginou qual o preço que foi pago em relação ao sistema que eles enfrentaram? Sistema romano, seriamente cobrando esses irmãos. Agora, qual a igreja que você quer participar hoje? Porque esses irmãos nos deixaram um legado. E eles foram privilegiados. E a nossa geração atual, essa geração que dura de 70 a 80 anos, essa geração que talvez ganhe aí um plus, que pode ir até 90, mas essa geração que está entendendo que é privilegiada hoje, eu vou te contar aquilo que não é mistério mais. Jesus está voltando e esta palavra está se cumprindo. E a sua geração, a minha, é privilegiada. E Ele comissionou você para amar a Jesus e saber que Ele salva hoje. Salva a tua vida. O teu nome está escrito no livro da vida. E Ele não abre mão de você. Mas qual a igreja que você quer frequentar? A igreja gospel? A igreja da inclusão? A igreja... Nós parecemos aqui um clube? Ou você quer frequentar uma igreja que é triunfante, poderosa, aquela que Jesus disse: eu vou para o Pai, enviarei o Consolador, eu vou para o Pai depois de ressuscitado, eu vou me assentar à destra do Pai, e vocês vão se assentar comigo. Irmãos, esta é o privilégio desta última geração. Este é o momento em que você precisa entender que você longe, que você distante, você sem estar apaixonado por Cristo, não é religião, não é um sistema de nós termos festas todos os dias, comermos bolo, isso engorda, hein, irmãos? Tem que comer pouquinho. É tão gostoso almoçarmos juntos, repartir o pão, mas é tão gostoso nós estarmos aqui na igreja, aonde nós sentamos, aonde nós trazemos pessoas que nós amamos. Essa geração, ela tem que ter compromisso. Essa geração das nossas crianças, dos nossos jovens, nós estamos dizendo assim, é para esperar, é para santificar a vida, é para guardar o tempo, é para não se vender, é para viver uma vida santificada, porque santificando hoje, milagres acontecem hoje, não é só amanhã, é hoje, porque a fé, ela é instantânea, está no momento em que nós temos que arregaçar as nossas mangas, e parar de colocar os problemas que são solúveis, como se fosse uma importância tão grande, que você parece que tem um Deus tão pequeno, o seu problema grande, e fica carregando ele por muito tempo. Fala para Jesus, Ele resolve rápido. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Eu coloquei no meu coração hoje, eu vou falar só textos fáceis, justamente para você memorizar. Se você guardar estes, você vai começar a andar com um pouco mais de velocidade. E você vai começar a entender quando você foi chamado por Deus. Aqui nós temos pessoas sentadas que são chamadas por Deus,
que tem que fazer uma obra, porque esta obra é o momento certo da tua vida em fazer. E Deus está colocando outros substitutos, que é você que tem que estar realizando essa grande obra. E eu vou te dizer uma coisa, eu fico sempre atento com isso. Porque se Deus tiver que me substituir, Ele vai me substituir sempre com o melhor que eu. Porque ninguém é insubstituível. Nós precisamos amar o Senhor e fazer o que o Senhor quer. E Deus está falando com os cabelos brancos, estão falando com os mais jovens, e que você que quer crescer, você precisa entrar nesse mergulho. Vinde, comamos, sem dinheiro, o pão. É gratuito o presente de Deus. Aí você vai dizer, pastor, eu tenho uma história difícil, fui rejeitado, tive problemas, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. É o nome do Mateus, é dom, é presente. E quando Deus escolhe, Ele não vê a sua posição social, a sua vida, Ele quer dizer assim, filho, eu te amo. Aleluia. Vem comigo, siga-me. E Ele não está exigindo tanto. Eu, quando estava meditando essa palavra, eu me senti um pouco envergonhado. Você vai dizer por quê? Eu olhei para aqueles sofrimentos desses homens e dessas mulheres, que abriram mão dos seus filhos, perderam filhos na arena, perderam os maridos na arena, foram crucificados lá, morreram. Eu falei, Senhor, mesmo que temos alguns confrontos, alguns debates, isso não dá para se igualar a essa perseguição que eles tiveram. Por isso que Jesus disse para os discípulos, geração incrédula, até quando eu estarei convosco? O próprio Jesus disse, quando o Filho do Homem vier à terra, encontrará fé? Na igreja vai, porque a igreja foi comprada pelo sangue de Jesus. Ele doou a sua vida, e você é tão especial, que Ele deu a sua vida por você. Ele pagou a tua dívida no Calvário, para dizer, ela é minha filha, ele é meu filho, o seu passado está justificado, o seu presente vai ser o melhor. Muitas vezes num problema social, familiar, num problema talvez profissional, a gente se sente tão pressionado. Não se sinta assim. Coloque a palavra de Deus em prática, nas pequenas coisas, porque Deus quer exaltar você. Pastor, a nossa geração, ela vai viver até quanto? As pessoas estão querendo uma determinação de quando vai acontecer essas coisas. Nem o filho, na qualidade de filho, sabe a hora, nem o dia. Mas a Bíblia fala que essa geração estão vendo os sinais. Dá para compreender o tempo? Por que o caboclo fala assim, ó, olha vai chover, e vai chover. Amanhã eu vou plantar agora a minha semente, porque daqui uma semana vai estar tudo plantadinho e vai chover. E vai chover. E nós temos que começar a ter discernimento do quê? Você foi comissionado. Ele não perguntou o tanto de problema que você tem. Ele só disse, os seus problemas eu vou resolvê-los. Eu vou te abençoar. Eu vou te dar sabedoria. Eu vou te dar graça. Você vai ser curado. Porque o Cristo que você aceitou, na mesma cruz que houve perdão de pecado, houve cura das enfermidades. Isso é maldição. É maldição da miséria, é maldição da pobreza, é maldição hereditária. Ele levou tudo na cruz para dizer, o seu DNA veio de Deus, Ele te escolheu, Ele não está trocando você, Ele não está substituindo você. Está na hora de nós colocarmos o nosso vigor para pregar o Evangelho e salvar pessoas que estão precisando de Deus. Ô pastor, o senhor está tão animado assim? Eu estou. Sabe por quê? Eu fiquei envergonhado hoje. Falei, Senhor, como seria o meu comportamento
de pegar meus filhs, de pegar meus netinhos. Ele vem aqui e fica olhando para mim, eu estou com os olhos fechados, enquanto eu não abro os olhos para pegar ele não sai do toco. Agora, que apresentar um Mateus, uma criança linda desta, o que seria de nós? Qual que seríamos a nossa reação? Muitas vezes estamos perdendo os nossos filhos para o mundo, crianças, sendo orientados por uma ideologia que não é da Bíblia, que não é da tradição dos nossos pais, que eram cristãos. Talvez eles não eram tão fervorosos, mas pelo menos os princípios mais adequados eles mantinham, que nos serviu para ajudar. Por que não você ser um jovem que foi chamado por Deus e tem um chamado que parece que está incubado dentro de você? Ele precisa desabrochar. Mas como você vai fazer isso? Você vai começar a pregar o Evangelho. Eu fui essa semana no hospital, é impressionante, você entra de lá, as pessoas não querem deixar você sair, porque querem oração, precisa de uma palavra, precisa de ajuda. Mas se nós distribuirmos o que nós temos aqui, e fazermos o que precisamos, o dinheiro que entra, aplicar na obra, os talentos que temos, usarmos, mas sem pedir nada em troca. E se você recebe um favor de alguém, ou meu, ou de qualquer uma pessoa, seja até um presente maravilhoso, você não é devedor, porque a bênção que nós entendemos é melhor dar do que receber. É melhor semear do que receber. Pode ser 10 reais, pode ser 100, pode ser 1000, pode ser o dinheiro que for. Eu só sei que os testemunhos das pessoas, dos empresários, dos homens de Deus, das famílias que semeiam, que têm compromisso com Deus, nada falta. Nada falta. Pelo contrário, aqueles que eram insolventes, resolve o problema e passa a prosperar. Porque Deus é bom. E Ele não mente. Ele nos dá a sua palavra para viver nela. Qual igreja você quer frequentar? Um pastor bacana? Aí aqui você tem. Um pastor jovem? Você tem o pastor Daniel, é meu sósia. Você quer um pastor amoroso? Eu não sou reverendo. O pastor, ele pula. O pastor gosta de tocar você. É assim que acontecia com os apóstolos. A sombra curava. Impunha as mãos, as pessoas eram saradas. Se abraçava alguém, as pessoas eram abençoadas. Quando Jesus tocava, ele falava assim, puxa vida, ele me olhou. O cego Bartimeu gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus ouviu. Você está num tempo que Jesus está ouvindo a sua voz. Você está num tempo em que os milagres não cessaram. As línguas estranhas não terminaram. O batismo com o Espírito Santo não acabou. Nós temos que viver o melhor de Deus nesses dias. E precisamos ser uma igreja que creia naquilo que Deus disse. Aleluia! Ele disse, é no meu poder, é no nome de Jesus que nós vamos realizar prodígios, sinais e maravilhas. E quem vai fazer isso? Jesus. Quem vai fazer isso? A palavra. Então a sua geração é privilegiada. Outra coisa, não sei, os mais jovens não fazem essa conta. Sabe que conta muitas vezes vem na cabeça de alguém que tem 60, 65 anos, 80, quando a gente fala da geração, eu já fiz essa conta. 66 anos para 80, só falta 14. Senhor, eu quero ter saúde nesse período. Aí eu estendo a minha idade um pouco mais. Senhor, até a volta do Senhor Jesus. Sabe por quê? Enquanto nós estivermos nessa terra, nós temos que ter um propósito.
Meu propósito não é ter 4, 5, 10, 20 casas. Meu propósito é comer o melhor dessa terra, mas viver a palavra e continuar. Você vivendo bem, trabalhando, produzindo, porém o seu coração não está na riqueza. Porque a riqueza que está com o coração, a ferrugem corrói. Mas quando você tem o melhor, você come do melhor de Deus. Melhor carro, melhor bicicleta. Melhor carro, melhor caminhonete, melhor casa, não importa. É a dinâmica da tua fé que você vai ter para conquistar. Você tem aquilo que vê, você enxerga aquilo que quer enxergar pela fé. Eu não posso enxergar para você. Então nós estamos em dias em que Ele está sacudindo cada um de nós. Talvez fazendo conta de quanto nós vamos durar. Mas esse tempo nós temos que ser produtivos. Nós temos que dizer, ensinar para as nossas crianças, para os nossos jovens, para aqueles que estão chegando agora, aqueles que já estão. Tem muita gente que nem começou, já está cansado. Quer um barranco para morrer encostado. Ai Deus, não aguento mais essa perseguição. Irmãos, levanta a cabeça. A águia voa alto. Quando você tem um problema, voa alto. Eleva os seus pensamentos a Deus. A resposta vem dos céus. Quando Deus criou Adão, Ele criou. Significa teu nome, olhando para o alto. Olhe para onde vem a voz. E a voz vem de Deus. E nós temos o Espírito Santo nessa geração. Oh, aleluia! O Espírito Santo está queimando o coração de jovens e adultos. Mas, irmãos, começa a se apaixonar. E para de falar que você tem 60 anos e não pode fazer nada. 70 e não pode fazer nada. Eu tenho uma mulher aqui que tem 82 anos, é a melhor pescadora, mas também não falta na igreja. 82 anos. Ela quer me levar para pescar, eu falei assim, eu não sou muito de pescar. Eu só gosto de pescar lá no restaurante já morto. Agora eu pergunto para você, qual igreja que você quer? Um pastor que leva você, um pastor doméstico? Irmãos, não é isso. Nós estamos criando você dentro da palavra da fé, para você ter o conhecimento da verdade, se revestir das armaduras de Deus, se revestir da palavra e falar, pastor, eu tenho a mesma autoridade que o senhor tem, nós vamos marchar na mesma direção, nós não somos um, nós somos 10, nós somos 100, nós somos 1000, porque nós somos todos parecidos com Jesus, e Ele comissionou você e eu. Talvez temos diferença só de idade, mas eu vou terminar agora com o amor. 1 Coríntios capítulo 13. Essa geração, ela conhece um amor revelado. Ela conhece uma revelação que eles não tiveram lá atrás. Eles andaram pela fé, fizeram tudo pela fé, mas a nossa geração sabe o que vai acontecer. Está escrito na Bíblia. Pastor, eu tenho que ter medo do que vai acontecer? Não. Você tem que erguer os seus olhos para os altos, oh aleluia, e se alegrar, porque o teu nome está escrito no livro da vida. E o que acontecer, só vai acontecer coisa boa para você. Deixa eu explicar para você, se viesse uma perseguição muito forte, sabe como que morre, irmãos? Eles põem um paredão, você não sente nada. Está preocupado por quê? Você não vai sentir nada. Você já viu uma pessoa que parte para Deus e não sente nada? Vai para Deus. Não se preocupa com isso, preocupação é pecado. Pensa assim, eu não morrerei, mas viverei para contar os feitos do Senhor. Para de pensar na morte, para
de ter medo da enfermidade, do diagnóstico que você está recebendo. Eu sei que os médicos, nós temos médicos aqui, que os diagnósticos são amparados cientificamente, nos ajuda, nos cura, mas o diagnóstico do céu é pela fé. Ele diz: eu sou o Senhor que te saro. E eu chamo agora o Ministério de Louvor. Nós estamos hoje com a bandinha. Se nós formos contabilizar a idade desse pessoal, nós vamos entrar no milênio. Mas eu não vou falar nada. Eu quero te dizer que você é muito amado. 1 Coríntios capítulo 13. O amor tudo sofre. O amor é compassivo. O amor não arde em ciúmes. O amor, ele não tem ciúmes. O amor não age de uma maneira inconveniente. O amor tudo suporta. O amor jamais acaba. Foi esse o amor que Jesus revelou para você, para mim. E quando eu aliviei meu coração da vergonha que eu passei, Ele me levou para uma situação assim. Eu estou salvando ainda como eu tenho salvado a sua vida. Eu estou realizando uma grande obra, como realizei na tua família. Eu estou trazendo nas minhas asas, diz o Senhor, salvação. Eu quero salvar, eu quero curar. Eu quero que as famílias vivam a paz do Senhor Jesus. O Espírito Santo diz para você: eu amo a tua vida. Vamos ficar em pé.